Vamos conversar com o senador Rogério Marinho, do PL, ex-ministro do governo Bolsonaro. Marinho anunciou que em fevereiro vai disputar a presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco. Senador, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por participar de Oeste Sem Filtro. Primeiro eu pergunto, qual a sua expectativa? Bom, primeiro que nós temos aí um ano, todos nós brasileiros aí, com um pouco mais de serenidade, dado essa instabilidade política clara, né, que permeia aí essa passagem de 2022 a 2023. Nós estamos candidatos à presidência do Senado da República, do Congresso Nacional, né, pelo Partido Liberal, justamente porque acreditamos na necessidade de restabelecermos o que denominamos de normalidade democrática. Desde o março de 2019, nós vivemos praticamente sobre um regime de exceção, né, com o estabelecimento do inquérito do fake news. Então, de forma monocrática, né, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, determinou, através da abertura de um inquérito, a condição da condução desse inquérito a um ministro do STF, que depois presidiu as eleições desse ano, e que tem tomado uma série de medidas que, na verdade, agridem frontalmente o exercício do mandato parlamentar, a inviolabilidade dos mandatos, a questão da censura prévia, da censura expressa, e eu diria até uma certa criatividade judicial, decidindo em ações monocraticamente por instrumentos que não estão previstos sequer na legislação brasileira, como, por exemplo, essa questão das multas que foram apensadas a veículos que participavam de manifestações de R$100 mil por hora, quer dizer, isso não está previsto no nosso Código de Trânsito, né? O fato de que o PL ajuizou uma ação e em menos de 24 horas o presidente do TSE determinou que havia litigância de má-fé, penhorou praticamente o fundo partidário, que também, de acordo com a lei, não pode ser penhorado, e em seguida remeteu essa ação para o famigerado inquérito das fake news, né? Ou seja, até o direito de peticionar a injustiça foi criminalizado, que é um direito que está estabelecido desde a Carta Magna de João Sem Terra, quase 800 anos. Né, e está consagrado, né, no direito público brasileiro como uma questão sagrada, né? Então nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Então eu acho que a grande ação em relação ao país é o restabelecimento da normalidade democrática. E nós temos também assistindo aí uma série de sinais desse governo que está chegando muito ruins em relação à saúde econômica do nosso país, né? Então, ameaças de se rever as reformas estruturais que ocorreram nos últimos 6 anos, como a questão da Previdência, da Trabalhista, os marcos regulatórios, né, ligados à questão de portos, né, do saneamento, né, uma série de notícias que nós estamos assistindo que pela sua velocidade, né, mostram assim, uma avidez, né, do governo que está começando, de destruir um legado que colocou o país nos trilhos, que retomamos o crescimento, dando robustez à nossa economia e, sobretudo, trouxemos segurança jurídica, e tudo isso está em risco. Então, há uma necessidade de que o Senado da República possa fazer esse contraponto para frear essa agenda, que eu não diria que é reformista, mas é uma agenda atrasada, uma agenda de retrocesso e que vai vitimar principalmente a população mais frágil do nosso país. Senador, agora a pergunta de Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Um feliz ano novo para o senhor, um ano que promete muito trabalho, né, no Congresso. Senador, podemos falar, né, em reformas importantes para o Brasil, até o processo de evitar tantas revogações que virão aí com essa nova administração, mas parece que o caso mais grave hoje da nossa República, né, a ferida, a fratura exposta, digamos assim, é a insegurança jurídica por parte de ministros que não respeitam a Constituição. O senhor vê como prioridade
se vencer aí a cadeira de presidente do Senado, prioridade em trazer para o plenário um processo de impeachment contra um desses ministros que continuam cometendo inconstitucionalidades? Ana Paula, nesse momento eu não sou senador da República, né? Seria a partir de 1º de fevereiro, quando tomarmos posse. O que nós vamos fazer, em primeiro lugar, caso tenhamos êxito, é tentarmos a primeira ação que considero essencial e balizadora do processo político, que é a negociação, que é a transigência, que é o restabelecimento desse processo de normalidade democrática e qual é a missão, qual é o papel de cada instituição. É evidente que se a negociação não der certo, não der frutos, se a normalidade não for restabelecida, a legislação do próprio Senado da República, do Congresso Nacional, da Constituição brasileira, prevê instrumentos que vão desde projetos de lei que permitem que nós tenhamos um maior equilíbrio nesse processo, por exemplo, impedindo que haja decisões monocráticas ou a condução de projetos da forma como está, de processo, da forma como está ocorrendo por parte desse processo do fake news, né? O estabelecimento de uma alternância na escolha dos ministros do STF, de tal forma que a responsabilidade da escolha ela seja alternada entre o executivo e o legislativo, a definição de um período, de um mandato, né, para que o ministro ele não fique 20, 30 anos indefinidamente dentro do processo. E caso esse ativismo judicial, que está claro para todos nós, continue, né, essa invasão de competências, nós temos, em última instância, o impeachment. O impeachment é uma ação em último grau, que só deve ser utilizada, né, se todas as outras formas de conversa, de negociação, de transigência falharem. Eu quero lembrar a você, Ana, que, na verdade, a partir de 1º de fevereiro de 2023, nós se começa um novo período legislativo. E muita gente tem nos cobrado essa pergunta que você nos faz. Você é candidato, você se sentará na cadeira, imediatamente você fará um processo de impeachment? Bom, se eu for candidato contra alguma coisa, eu não seria candidato. Eu sou candidato a favor do Brasil, eu sou candidato pelo restabelecimento da normalidade democrática, eu sou candidato para que a inviolabilidade dos mandatos contida na Constituição não seja uma letra morta. Eu sou candidato para que não haja censura na opinião dos parlamentares, né, que devem exercer livremente os seus mandatos. Inclusive, nós não aceitaremos que, de forma monocrática, né, e sem amparo legal, né, se continue a cercear a opinião de parlamentares, impedindo que eles possam se manifestar através das redes sociais, porque isso, na verdade, é censura prévia, ninguém sabe nem o que o parlamentar dirá, e ele já está amordaçado, né? Então, isso, evidentemente, não coaduna com o mundo livre, com a democracia. Os excessos que, porventura, podem ocorrer, a legislação já prevê os mecanismos de correção, que vão desde a injúria, a difamação, a calúnia, até a comissão de ética das duas casas legislativas. Então, esse é um processo que, naturalmente, a legislação já permite que haja correção através do debate, através de instrumentos judiciais. Então, nós, evidentemente, que vamos trabalhar para que haja a normalidade democrática. E o impeachment é o último instrumento, que só será utilizado se os demais falharem. Você, Silvio. Senador, boa noite já, né? Boa noite, bem-vindo. Senador, eu queria saber como está a construção da sua candidatura. Eu sei, como o senhor mesmo disse, que ainda não tomou posse, mas temos ali a possibilidade de ter um outro candidato em oposição ao Rodrigo Pacheco, que seria o candidato Girão, Eduardo Girão. Numericamente, qual seria hoje o desenho de votação? Porque o Senado é mais fácil de ser mapeado. São 81 cadeiras. Quantos votos, mais ou menos, já poderiam ser computados a seu favor ou ainda numa área de transição ou a favor do senador Girão? E quantos votos o Rodrigo Pacheco teria nessa largada para a reeleição? Lembrando que ele vai ser o candidato do governo. Ele vai ser o candidato desse governo posto.
Olha, esse é o tipo de informação que não é interessante que a gente passe desta forma, né? Porque isso é uma informação importante na nossa estratégia de eleição. Só posso lhes dizer o seguinte, que nós temos 3 partidos que estão alinhados conosco, que são os Republicanos, o Partido Popular e o PL, que juntos têm 24 senadores hoje, mas existem vários senadores, né, de outros partidos e até partidos que ainda estão sendo contactados e conversados. Porque dentro do Senado há uma insatisfação muito grande com a forma como se deu esses 4 últimos anos, principalmente os 2 últimos anos. Para você ter uma ideia, a Comissão de Constituição e Justiça funcionou 5 vezes durante o ano inteiro de 2022. Isso impactou diretamente na qualidade do trabalho legislativo, né? Porque quando havia necessidade de se votar um projeto de lei, né, ele era avocado para o plenário e os pareceres eram feitos literalmente nas coxas, projetos que não foram discutidos, que não foram amadurecidos, que não foram escrutinados, porque os demais comissões também não funcionaram em função da paralisação da CCJ. O ativismo judicial, que está claro, né, essa invasão de competência que precisa ser reequilibrada, né, passou naturalmente dentro do Senado da República sobre o olhar impávido do presidente e do parlamento, o senador Rodrigo Pacheco, né? E isso tem gerado nos senadores que lá estão e naqueles que estão chegando uma sensação de incômodo muito forte. Então nós temos tido conversas com diversos senadores que estão propensos a vir do nosso lado. Quanto à candidatura do Girão, o Girão é um grande companheiro, um grande senador, e a eleição no Senado é uma eleição onde há necessidade de se ter metade mais um dos votos, maioria absoluta. Então, de qualquer forma, nós estamos no mesmo campo, né? Então, qualquer que seja o resultado, se não houver uma definição no primeiro turno, nós estaremos juntos, certamente, no segundo turno, pela convergência de ideias e de propósitos. Uma outra questão, me permita continuar lhe respondendo aqui, é que há um incômodo muito grande de todos nós, aqueles que têm responsabilidade com o país, com a forma como esse governo está chegando. Primeiro, com a irresponsabilidade fiscal, né? Está sem a necessária contrapartida de uma receita, né? Vai permitir que ao longo desse ano nós temos um embate claro dentro do parlamento, que o governo vai tentar aumentar impostos, né? Isso vai onerar a sociedade brasileira como um todo, vai aumentar a inflação, vai aumentar o serviço de dívida, né? Ou seja, vai encarecer o recurso para quem quer empreender e, ao mesmo tempo, vai gerar uma menor quantidade de empregos, né? O que impacta negativo na população brasileira como um todo. Então, tudo isso também tem gerado insatisfação, porque a insegurança jurídica, no que tange de respeito a essa questão do Supremo Tribunal Federal, que vocês falaram, ela também é muito forte na economia. Marcos regulatórios importantes que permitiram um aporte de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais de recursos privados contratados, isso está tudo sobre risco, né? Porque as empresas, os empreendedores que aportaram esse recurso ao longo de 10, 15, 20 anos, o fizeram com regras muito claras, que estão sendo relativizadas assim com uma banalização que beira, eu diria, a irresponsabilidade. E por isso é necessário que o Senado tenha independência para fazer esse contraponto, para fazer essa discussão, para amadurecer junto com a sociedade brasileira qual é o rumo, qual é a agenda que nós queremos, e não uma imposição de cima para baixo com um alinhamento tácito, né, do Senado, do governo federal e com setores do judiciário que, de forma muito clara, têm suportado as ações do governo federal. Fiuza. Ministro Rogério Marinho, agora senador, parabéns pela eleição, obrigado pela entrevista. Nós sabemos da sua habilidade como parlamentar. O senhor, aliás, é um dos políticos brasileiros hoje que honram esse ofício do parlamentar. É respeitado no Congresso e, assim, conseguiu êxitos importantíssimos para o país nos últimos tempos, como a reforma da Previdência negociada pelo senhor no Ministério da Economia, equipe Paulo Guedes, e também como ministro de Desenvolvimento Regional, com uma série de obras e estruturações, especialmente no Nordeste. Então, dito isso, eu pergunto, senador,
esta agenda, para a qual o senhor foi tão importante e que o país consagrou, ela foi expulsa da cena política brasileira. Ela foi expulsa por uma eleição que não é esclarecida e cujos indícios de irregularidade o seu partido, o Partido Liberal, representou no Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tratou o seu partido a caneladas. Quero dizer, tratou o seu partido com intimidação, aplicando uma multa que ninguém entendeu ainda como é que foi quantificada, de 22 milhões de reais, ameaçando, inclusive, publicamente a extinção do seu partido. Então, a pergunta para o senhor é a seguinte: entendemos que o senhor tem méritos e tem efetividade na sua ação, já demonstrou isso fartamente, então daí o senhor vem falar sobre retomar a normalidade democrática, retomar a serenidade. Nós sabemos que o senhor não está embromando, o senhor é um político efetivo. Mas eu pergunto, me permita fazer essa provocação. Diante do que se passou no processo eleitoral, diante de um governo que assume sem poder atestar a sua própria legitimidade, o senhor acredita, no curto prazo, na retomada da normalidade institucional democrática? O senhor acredita que esse diálogo, que esses interlocutores, que esse Congresso acovardado será um ambiente em que se vai poder dialogar para retomar a normalidade democrática? Bom, Fiuza, primeiro eu quero agradecer as referências e vou acrescentar, tá? Me desculpa aí um certo preciosismo. Eu, no governo anterior do Temer, eu fui o responsável pela reforma trabalhista. Fui, inclusive, entrevistado pelo Augusto Nunes na época, no Roda Viva, quem manda um abraço aí e agradeço a deferência. Isso me custou o mandato na época, né? Eu fui derrotado em 2018 justamente pela defesa da mudança da legislação trabalhista, que tinha mais de 70 anos, né? Nesse governo, além do que você citou, nós trabalhamos pela implantação do marco do saneamento, que já gerou mais de 90 bilhões de reais em investimentos, né? Que eu acho que é talvez um dos marcos regulatórios mais importantes que foram implementados no Brasil, além da Lei de Liberdade Econômica, quando eu ainda era secretário de Previdência e Trabalho do governo federal. Então, a vida me deu uma oportunidade, nos últimos 8 anos, participar de grandes debates, importantes debates no nosso país, que permitiram a modernização, a mudança, a transformação do Brasil. Eu acredito na política, Fiuza. Concordo que nós estamos vivendo num momento tumultuado, concordo que o poder não é graciosamente entregue de volta, né? E que houve uma ocupação excessiva do judiciário, né, nas decisões importantes que o país tomou nos últimos anos. Esse excesso de ativismo incomoda a todos nós, gera um desequilíbrio no processo democrático. Mas nós temos duas formas de lidar com essa situação, Fiuza. A forma de quebra do pacto constitucional, que eu não defendo, ou dentro da instituição, dentro da normalidade democrática, que eu defendo. Eu vou exaurir, como eu coloquei aqui na resposta anterior a uma pergunta similar, eu vou exaurir os meios, começando por aquilo que eu acredito que é mais importante na política, a negociação. Agora, a negociação só se estabelece quando você literalmente coloca o bode na sala. Então, imagine, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Recentemente, um dos acordos do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de relativizar o direito de propriedade, né? Eu acho que foi relatado pelo ministro Barroso, se eu não estou enganado, né? Criando uma quarta instância nos processos de reintegração de posse. Isso significa, é evidente, de uma forma, eu diria, contundente, uma agressão ao direito de propriedade no nosso país. E é um dos pilares da nossa democracia capitalista, e eu diria até da nossa democracia em sociedade ocidental, né? É o direito da propriedade. É evidente que essa não era uma ação, na minha opinião, que deveria ter sido colocada, analisada, decidida e regulamentada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma prerrogativa do Legislativo brasileiro. Então, essa é uma situação que eu acho que precisa ser discutida novamente.
A primeira medida que eu tomaria como presidente do Congresso era buscar essa e outras medidas que eu considero que foram excessivas e abrir uma mesa de negociação com o Supremo. Só, gente, vocês têm que cumprir o seu papel, nós temos que cumprir o nosso papel e o Executivo tem que cumprir o papel dele. A forma como isso vai se dar, Fiuza, eu acho que é importante nós não anteciparmos essa situação para evitarmos especulações que não cabem, que podem, inclusive, prejudicar o processo eleitoral. Né? Eu só posso lhe dizer que nós vamos utilizar as armas contidas na Constituição brasileira, que, ao fim e ao cabo, tem que ser a nossa blindagem, o nosso escudo e a nossa defesa. E se você me permite, Fiuza, eu quero até agradecer aí a deferência, porque eu tenho falado mais do que vocês têm me perguntado, mas porque a gente precisa contextualizar esse processo. O meu avô é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O nome da comissão chama-se Djalma Marinho. E ele foi presidente daquela comissão por 6 oportunidades. Mas a última delas foi em 1968, quando Costa e Silva era o presidente do Brasil. E naquela oportunidade, o meu avô foi praticamente intimado pelo governo na época para caçar um deputado, que era o Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso bobo, dizendo que os militares, as mulheres dos militares deveriam fazer greve de sexo, porque os militares estavam invadindo as universidades e impedindo o direito de reunião dos estudantes. O meu avô disse, olha, eu me coloco à disposição para ir fazer o debate com esse deputado no parlamento. Eu me coloco à disposição para contraditá-lo, mas impedir que ele fale. Ora, esse é o princípio da inviolabilidade do mandato. Como é que um deputado ou um senador exerce, né, o seu mandato se não falar o que pensa? Aliás, ele tem a legitimidade popular que lhes é conferida, lhe é outorgada, né, pelo voto popular. Então, esse episódio resultou no AI-5, no fechamento do Congresso Nacional e na cassação de mais de 170 parlamentares. Eu sou neto desse homem, eu me coloco desta forma. Eu acho que a maior agressão que pode ser feita à sociedade brasileira é o arbítrio, é a censura, é a mordaça, é impedir que as pessoas possam se manifestar livremente. E cada um dos poderes necessariamente tem que fazer a sua parte. E eu vou defender a prerrogativa do Senado, a prerrogativa de legislar, a prerrogativa de fiscalizar o Executivo. Eu não pretendo ser presidente do Senado para ser adversário do governo que aí está, mas ser aliado do Brasil. Porque se qualquer projeto de lei advindo do Executivo, de alguma forma, ajude a sociedade brasileira, ele vai ter o nosso apoio. Mas se for, como nós estamos vendo, a agenda do atraso, do corporativismo, do aparelhamento da máquina pública, da volta ao filme que vimos no passado, da corrupção, né, da política dos companheiros, é evidente que nós vamos nos colocar no contraponto dessa situação, utilizando a democracia. Né, porque é isso que pregamos, é isso que defendemos. Nós não podemos nos igualar àqueles que nós repudiamos. Não podemos ter os mesmos métodos que eles têm. É assim que eu tenho me colocado e é assim que eu tenho abordado os meus companheiros de Senado da República. Para finalizar a entrevista, a pergunta de Augusto Nunes. Senador, em primeiro lugar, eu quero reiterar aqui que o senhor foi vítima, né, daquela entrevista que o senhor, vítima eleitoralmente, a entrevista em que o senhor defendeu com muita clareza a reforma trabalhista. E o senhor também defendeu a reforma da Previdência agora. Também vi em ação o avô do senhor. É um deputado corajoso, valente e que se opôs a perigo, enfrentou perigos reais aí para defender as suas convicções. O que é que faz com que a Câmara de hoje, que o senhor conhece também, e o Senado tenham tanto medo do Supremo Tribunal Federal? Eles têm medo ou eles concordam com o que faz o Supremo? Por exemplo, né, prender um deputado. Os contemporâneos do seu avô podiam dizer que temiam a retaliação de um regime militar. Nesse caso, é o Supremo que inspira medo? Olha, o fato, Augusto, primeiro agradecer a sua deferência
sempre, mas o fato é que hoje no Brasil as pessoas estão com receio de expressarem as suas opiniões, de falarem o que pensam, o que sentem. Isso é um fato, né? Porque nós estamos vivendo sobre um regime em que as pessoas podem ter a sua rede social bloqueada. Nós temos hoje literalmente exilados políticos. Nós temos humoristas que estão fora do Brasil com medo de serem presos, jornalistas que estão fora do Brasil com medo de serem presos. Nós temos parlamentares impedidos de expressar a sua opinião. E quando eu falo de normalidade democrática, restabelecimento de normalidade democrática, é justamente que esse tipo de situação não pode continuar, que esse inquérito precisa ser arquivado. E que qualquer que seja a demanda judicial que ocorra no futuro, tem que levar em consideração o nosso ordenamento jurídico que respalda o Estado de Direito e a Constituição. A justiça, por princípio, tem que ser inerte. Ela precisa ser provocada ou pelo Ministério Público ou pelas partes. Ela não pode, de alvitre, de vontade própria, abrir processos, designar autoridades policiais, impedir acesso aos autos, aos advogados. E o pior, Augusto, sobre o aplauso de uma parte expressiva da mídia, né, e de setores importantes da sociedade brasileira, que aplaudem porque um adversário está sendo vitimado. Não, talvez não estejam entendendo um ditado que se diz aqui no Nordeste, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se hoje, né, você está vitimando seu adversário, amanhã a vítima pode ser você. Tá? Então, é evidente que é necessário uma liderança dentro do Congresso Nacional que tenha a altivez, que tenha a envergadura, que tenha a condição e a capacidade, né, de, junto com seus pares, que ninguém faz nada sozinho, sentar-se a uma mesa de negociação e redefinir o jogo. Né? Dizer, olha, gente, para a gente ter aqui democracia de fato, nós não descambarmos para uma Venezuela, para um regime que impeça as pessoas de terem coragem de dizer o que pensam, nós precisamos restabelecer a forma como se dá a relação entre os poderes e a relação dos poderes com a sociedade. É isso que eu tenho defendido. Né? Veja, por exemplo, que ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido alvo, né, quando viajam para o exterior ou vão para restaurantes ou coisa parecida, de uma agressividade da população. Eu, particularmente, repudio esse tipo de situação. Mas por que isso ocorre? Porque essas pessoas deixaram o seu papel de isentos e passaram a dar declarações políticas. Então, se dão declarações políticas, entram no turbilhão político e passam a ser alvo de posições políticas de outras pessoas. Que bom, né? Que saudade a gente tem dos juízes que falavam nos autos, né? Não ficavam dando palestras e emitindo opiniões sobre processos que eles vão julgar no futuro. Então, isso é o... Oi? Não, Oi. Pode complementar, perdão. Pode complementar. Bom, isso é o tipo de situação que eu defendo nessa negociação necessária de restabelecimento da normalidade democrática, Augusto. Então, a nossa posição é justamente para dar essa condição e essa envergadura à nossa candidatura, para que nós possamos nos sentar nessa mesa de negociação inicialmente, para verificar se o Brasil de fato quer, né, voltar a ser um país livre e democrático, que hoje, de fato, as pessoas estão com medo, Augusto. Não são apenas os parlamentares, não. Os cidadãos comuns também. Senador Rogério Marinho, muito obrigada pela participação aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigado a vocês e boa sorte aí.